Olá, eu sou o irmão Naldo e seja bem-vindo a mais um Pão Semanal. Que essa palavra possa abençoar a sua vida, trazer alegria à sua alma, que seja uma bênção para você. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 58. E nós vamos, através dessa pequena reflexão, através dessa escritura. E essa escritura, ela fala, a gente percebe logo no início, aqui no versículo 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Deus perguntando a Israel. Porque se você retornar um pouco no versículo 3, acabamos de ler o versículo 5, se você ver o versículo 3, Israel está lamentando a Deus, cobrando de Deus, porque fala aqui assim: por que jejuamos nós? E tu não atenta para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Israel lamentando, os descendentes de Abraão aqui, lamentando a Deus, que estavam fazendo um louvor, uma adoração a Ele, um jejum, e Deus não respondia nada. Então Deus estava vendo que estava faltando algo ali. Aquela adoração deles aqui, esse jejum que eles estavam reclamando, que estavam fazendo jejum, e Deus não respondia. Você percebe na leitura comigo que faltava algo para aquela adoração. Aquela adoração para Deus estava sendo apenas um rito religioso. Faltava algo. E você vai ver através da Escritura o que Deus mostra para eles que está faltando e o que eles estão fazendo. Quando eles estão lamentando a Deus, porque estão jejuando, estão adorando a Deus, louvando a Deus, e Deus fala assim para eles: eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Aquilo era só interesse próprio, Deus falando para ele. Esse jejum aí, não tem como eu responder. Se você olha o que Deus fala agora, você vai ver o que Deus fala, o que é o jejum que ele queria. Ele responde, ele está atento. Olha o que Deus fala aqui, uma passagem linda de Isaías. Versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Olha o que é o jejum. Que solteis as ligaduras da impiedade. Deus está falando que aquela descendência de Abraão ali, eles eram impiedosos, não tinham misericórdia, não tinham amor para com o próximo, tratavam mal as pessoas, não tinha consideração pelo próximo. Olha mais. Que soltes a ligadura da impiedade, que desfaças a atadura do jugo, colocando peso nas pessoas. Não tinham uma consideração com o próximo. Não havia uma preocupação com aqueles que estavam ao redor deles. E isso é fundamental para Deus. O sentimento pelo próximo. Para aquela adoração ser recebida, tem que ter um sentimento pelo próximo. Tem que ter algo como Jesus teve por nós. E Deus continua na Escritura. E que deixes livres os quebrantados. E que despedaces todo o jugo. Não é esse o jejum que escolhi. Olha só o que estava faltando para eles, que Deus fala que estava faltando para eles. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Deus está mostrando aqui para eles, para aquela descendência de Abraão, que o jejum deles era apenas um rito religioso. E agora fala, esse é o jejum que eu quero. Esse é o jejum que eu escolhi. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casas os pobres desterrados? E vendo nu, o cubras, e não te esconda daquele que é da tua carne. Isso tudo, irmão, embora eles estivessem louvando, embora estivessem se separando para Deus, embora estivessem fazendo jejum, Deus não responderia, porque aquilo estava vazio. O principal, o jejum próximo, eles não se preocupavam com o próximo. E aí, quando Deus mostra para ele, fala: se você fizer isso,
se você se preocupar com o próximo, porque se eu e você só pensarmos em nós, pensarmos na minha adoração, na sua adoração, somente em nós, e não temos sentimento pelo próximo, pelos que estão na nossa família, não temos sentimento pelos que estão no trabalho, estão na escola, se você não tem esse sentimento, nós vamos estar juntamente com esses de Isaías 58. A nossa adoração, o nosso louvor está vazio. Mas se você fizer esse jejum de Isaías 58, olha o que Deus promete para você. Olha as promessas que estão se você praticar esse jejum. Olha como é linda a palavra de Deus. Talvez você, não temos feito esse jejum, porque nós pedimos tantas coisas a Deus, que às vezes Deus não responde. A gente vem a pensar, será que o meu louvor está vazio? Eu tenho esse sentimento de Isaías, o verdadeiro jejum. Eu tenho esse verdadeiro sentimento pelas pessoas, pelos da minha família, pelos próximos, pelos vizinhos. Eu ajudo, eu dou alimento, ou eu levo mais problema, ou eu levo mais carga, ou eu só penso em mim, porque esse era o sentimento desse que fazia o jejum. Isaías 58. Mas olha o que Deus promete às pessoas que praticam esse jejum, que amam o próximo, que amam a Deus. Versículo 8, Isaías 58, versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Está dizendo aqui, se você praticar esse jejum de Isaías 58, se você estiver doente, a sua cura brotará rapidamente, irmão. Pode ser o que for. Se você praticar esse jejum, a sua cura brotará rapidamente. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Pessoas verão, a glória do Senhor irá diante de você, atrás de você, se você praticar esse jejum de Isaías 58. Então clamarás e o Senhor te responderá. Olha que lindo, irmão. Alguém adoecer, você adoecer, chegar a uma situação incrível na sua vida, que não há solução, ela diz aqui, se você praticar esse jejum, você clamará e o Senhor te responderá. Se a dor vier e você gritar, ele dirá, eis-me aqui, louvado seja o seu nome. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o peso, a condenação, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, se você ajudar, irmão, se você se preocupar com o próximo, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia, louvado seja Deus. E o Senhor te guiará continuamente, esse é o nosso desejo, irmão, ser guiados pelo Senhor, agarrados às suas promessas, seguro, paz, que Deus está te guiando, e se você praticar esse jejum, está dizendo aqui que Deus te guiará continuamente. E fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos. E serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam, irmão. Se você praticar esse jejum, amar o seu próximo, amar a sua família, amar seus amigos, se preocupar, ajudar, tem 12 promessas para você. O mensageiro desta era, de Mário Brano, ele encontrou várias pessoas que praticavam esse jejum. E se você ler as mensagens, você verá que ele fala assim, você, irmão, você está aqui por causa da sua mãe. Veja esse irmão praticar. Aquele irmão poderia ter várias doenças, vários problemas, mas ele estava preocupado com o próximo, com a sua mãe, queria ver o bem dela. E deixou de lado, Senhor. E o irmão Brana chega a contar que chegou um homem na fila. Ele diz, irmão, crê em Deus. Você está aqui por causa de alguém. É um irmão. Você está aqui por causa do irmão. E eu vejo ele num bar bebendo. E eu vejo você de joelho na sua casa orando por ele. Veja como foi importante Deus gravar aquelas cenas. Jejum de Isaías 58. Aquele irmão praticava o jejum.
Ele queria ver aquele irmão dele liberto. Ele queria ver aquele irmão livre, feliz. E começou a jejuar por ele. E Deus não mostrou ele zombando, ou ele trazendo palavras duras, ou ele forçando algo. Mas o que Deus gravou e quis mostrar para o profeta. Eu vejo esse irmão num bar e vejo você de joelho orando por ele. E o irmão Brana diz, vai, Deus te abençoe. Jejum de Isaías 58, querido. Há várias promessas para você. Pratique isso. Ore a Deus, Senhor, eu quero esse jejum de Isaías 58. Que Deus te abençoe, irmão. Que isso possa trazer júbilo à sua alma. Peço que você, se você apreciou esse momento, essa pequena reflexão, você curta e compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.